Planejamento para o bolso. Com a discussão da reforma da Previdência, especialista dá dicas para chegar na terceira idade com estabilidade financeira. Visita inesperada. Morador encontra jacaré dentro do banheiro em Guaratinguetá. Além dos gramados, projeto solidário em São José dos Campos incentiva crianças e adolescentes no esporte e também na educação. Sexta amarga, São José conhece a quarta derrota no NBB após perder para o Flamengo no ginásio Linneu de Moura. Para todos os gostos, o Festival Gastronômico reúne comidas típicas de várias regiões do Brasil. Quinta-feira, 15 de novembro, dia da Proclamação da República. Seja bem-vindo. O Band Cidade, segunda edição, já está no ar. Boa noite para você. Hoje no Brasil, quase 90% dos aposentados contam apenas com o dinheiro do INSS. O governo federal já anunciou que a Previdência Pública, que gasta mais do que arrecada, precisa de uma reforma. O aumento na expectativa de vida, em breve, vai causar uma bolha com mais recebedores do que contribuintes. Diante de tanta incerteza, quem é jovem precisa se planejar desde já para curtir uma terceira idade com mais tranquilidade financeira. Seu Antônio confessa que até pensou em procurar um plano de previdência privada lá atrás, mas não imaginava que o tempo passaria tão rápido. Hoje, aos 68 anos, aprendeu a lição do jeito mais amargo. Tinha algumas pessoas que já faziam isso aí, mas era de umas outras classes mais elevadas, né? E nós trabalhamos aí como metalúrgico, que veio de longe, em grandes montadoras e em outras metalúrgicas, então a gente não pensava nisso aí, porque até que tinha um ganho melhor. Mas chegou uma certa época que nosso pagamento foi afunilando. O pagamento do aposentado, na verdade, está afunilado. Mas parece que ele não é o único. Muita gente por aí já percebeu que se preparar financeiramente para a vida após os 60 faz uma diferença e tanto. Se não melhorar, é isso aí que eu falei, vai morrer tudo de fome. Aumento de 2% não é aumento. Os governantes tinham que ter vergonha. Hoje eu converso com as minhas filhas a esse respeito e dou a maior força para elas, porque é necessário, né? Não sabemos como que a coisa vai ficar daqui para frente. Se para quem já é aposentado a situação está difícil, para os mais jovens o futuro é de incertezas. O aumento na expectativa de vida da população, somado ao rombo da Previdência, levarão a uma política de reformas que pode adiar os planos de aposentadoria de toda uma geração. O número de pessoas recebendo Previdência tem crescido num ritmo maior do que aqueles contribuintes. O aumento da expectativa de vida foi extremamente positivo, ou seja, as pessoas estão vivendo mais, mas é necessário fazer adequação a essa nova realidade financeira. Ou seja, é necessário pensar em como organizar essas finanças, eu digo o país como um todo, e até as famílias para pagar esses aposentados. São pessoas que vão ficar num determinado momento na inatividade, consequentemente recebendo e não pagando a conta. Quem quer se aposentar e desfrutar com tranquilidade dos benefícios que a vida oferece após os 60 anos, tem que começar a pensar desde já. Por isso, rever gastos e separar um pouco daquilo do que se ganha para investir em um planejamento pós-carreira é uma boa saída para quem quer viver e aproveitar uma melhor idade financeiramente estável. A previdência privada é uma maneira que a pessoa tem de contribuir, fazer uma aplicação todos os meses da renda que ganha hoje, pensando a partir do momento que ele parar de trabalhar, ter essa renda disponível para atender suas necessidades naquele momento. Uma outra alternativa, além da previdência privada, são os investimentos. Eu posso pensar em investimentos em caderneta de poupança, investimentos em fundos de ação, tesouro direto. Quem um dia planejou, hoje garante que valeu a pena. Aos 60 anos, a aposentada reconhece a importância de um bom planejamento financeiro a longo prazo. Ela, que já contribuía com o INSS, aos 30 anos também optou por um plano privado. Que eu via na minha família, meu pai, né, com uma aposentadoria muito pequena, eu falei assim, olhando nele, é o meu futuro, né? Aí no início eu imaginei de fazer uma poupança para quando eu tivesse aposentado, podia usufruir dessa poupança. Aí eu fui com o gerente e tudo, ele me incentivou a fazer uma aposentadoria privada. Quando a gente chega aos 60 anos, você fala, puxa, valeu a pena. Então eu recomendo isso, né, a todos os jovens.
Um homem morreu e 3 mulheres ficaram feridas num grave acidente nesta tarde na rodovia Pedro Davi, em Monteiro Lobato. O motorista perdeu o controle da direção e o veículo capotou e caiu numa ribanceira. Chovia no momento do acidente. As vítimas tiveram diversas fraturas e foram encaminhadas para o Hospital da Vila Industrial, em São José dos Campos. E agora à tarde, em Ubatuba, no litoral norte, um carro invadiu a areia da praia de Perequiaçu. O motorista queria resgatar a mulher dele, que estava passando mal. Ela teria bebido demais e já estaria em coma alcoólico, quando o marido, que também estava bêbado, pegou o carro e invadiu o local. Ele quase atropelou alguns turistas que estavam na praia, causando uma grande confusão. O motorista teve o carro quebrado e quase foi linchado pelos banhistas. A confusão só foi contida com a chegada do Corpo de Bombeiros e da Guarda Municipal. Os envolvidos foram encaminhados para a delegacia. Mais de 300 mil motoristas passaram pela Via Dutra neste feriado da Proclamação da República. Durante o dia, houve lentidão devido ao excesso de veículos nos trechos de Taubaté e Pindamonhangaba, no sentido Rio de Janeiro, sem registros de acidentes. Essas são imagens ao vivo da rodovia em Jacareí. Segundo a concessionária que administra a estrada, trânsito intenso agora, só na volta do feriado, no domingo, entre as 4 da tarde e as 8 da noite. O motorista que quis passar o feriadão em Ilhabela precisou de paciência. Entre a manhã e a tarde de hoje, a espera para embarcar na balsa chegou a 3 horas. 6 embarcações operam na travessia neste momento. Agora, o tempo de espera é de 2 horas. Choveu forte nesta tarde em São Luís do Paraitinga. O córrego São Sebastião transbordou e a água invadiu uma escola e destruiu uma ponte no bairro São Sebastião. Em menos de 1 hora, choveu 60 milímetros na cidade. Segundo a Defesa Civil, não há registros de vítimas. Equipes da Prefeitura continuam no bairro. E ainda sob a influência de uma frente fria que passa pelo sudeste, a sexta-feira pode ser com chuva na região do Vale do Paraíba e litoral norte. Como segue o tempo ao longo deste feriadão, você confere no mapa. O tempo continua instável na região nesta sexta-feira. Na Serra da Mantiqueira, em Monteiro Lobato, mínima de 15, máxima de 25 graus. Previsão de nebulosidade também no Vale do Paraíba. Em São José dos Campos, faz 31 graus de máxima. Em Aparecida, os termômetros registram máxima de 34 graus amanhã. Em Silveiras, no Vale Histórico, a temperatura fica entre 20 e 33 graus. Chances de chuva na tarde desta sexta-feira, também no litoral norte. São Sebastião e Ubatuba marcam mínima de 24 e máxima de 31 graus. Hoje fez 34 graus em Lorena. Amanhã a temperatura cai e não passa dos 28 graus. Em Pindamonhangaba, mínima esperada de 19, máxima de 26 graus. Pode chover na cidade. De volta ao litoral, em Ilhabela, faz 27 graus de máxima. 10 pássaros silvestres foram encontrados hoje pela Polícia Rodoviária Federal dentro de um ônibus que vinha da Bahia. O veículo que seguia para a capital paulista foi abordado pelos policiais na altura do quilômetro 18, em Lavrinhas. Os animais são da raça Canário da Terra e foram encaminhados para o Ibama, em Lorena. E em Guaratinguetá, um morador levou um susto ontem à noite. Ele encontrou um filhote de jacaré dentro do banheiro da casa dele, no bairro São Manuel. O animal, com aproximadamente 60 centímetros, foi recolhido por uma equipe da Defesa Civil. Os profissionais suspeitam que o filhote tenha ido para a região residencial devido às chuvas. O jacaré foi solto pela Defesa Civil numa área próxima ao rio Paraíba do Sul. E você vai ver ainda nesta edição do Band Cidade. No quadro Notícias do Bem, a gente mostra como o futebol mudou a vida de gente do bairro Interlagos, em São José dos Campos. E ainda shoppings da região capricham na decoração de Natal para encantar os clientes. De olho na hora, 6 horas e 59 minutinhos, pelo horário brasileiro de verão. Band Cidade volta em instantes.